abençoa a vida de cada professor, da diretora do CEMEI e da diretora do Colégio Hélio Ferraz, para que elas continuem sendo bênçãos na vida de várias famílias aqui do bairro, onde tem crianças sendo ensinadas nesse local. Pai, eu os abençoo, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém, amém. Falei isso porque gerou alguns assuntos e aí eu queria esclarecer qual é o pensamento da igreja com relação a isso, tá bom? Sábado retrasado, nós tivemos aqui um seminário falando sobre paternidade. Paternidade bem resolvida. E nós trabalhamos esse seminário com base nesse livro do pastor Fabiano Ribeiro, com o mesmo título, Paternidade Bem Resolvida. Se você fez parte e quiser adquirir o livro, ele está bem mais completo. É claro que parte do seminário não está aqui, mas é um livro maravilhoso, abençoador. E a série deste mês de maio é o mês que nós focamos a família. Nós estamos trabalhando a série Escolha Ser Filho. E o tema dessa série vem também com base nesse outro livro do Fabiano Ribeiro e da esposa do pastor Carlito Paz, a Leila Paz, psicóloga. Ambos escreveram esse livro, Escolha Ser Filho, e daqui vem a inspiração dessa série também. E está aí, esse só temos poucos exemplares aí. Se alguém quiser, procure a Thaís no final do culto. E se você quiser levar os dois, ela certamente faz um desconto aí para você, né? Tá bom? Nós não estamos visando nenhum lucro aí, até mesmo estamos repassando o dinheiro que nós tivemos que pagar de frete. Está tudo assim, bem abençoador aí. Queremos que você descubra o que eles descobriram antes da gente e puderam escrever sobre paternidade. E hoje nós vamos dar seguimento à nossa série. Semana passada nós iniciamos aqui a série e hoje vamos dar seguimento e irá até a próxima ceia, até o primeiro domingo do próximo mês, tá bom? Ok. Dentre os nossos convidados que eu tenho observado aqui, está conosco aqui o nosso querido. Você já é candidato? Não, ainda está pleiteando. É isso mesmo? Se Deus quiser. Então ele está aqui conosco, nos abençoando com a sua presença e querendo Deus, né, Guto Lorenzoni, se Deus quiser, vai dar tudo certo, ser aprovado, e você vai estar mais uma vez pleiteando aí, estar sendo a nossa voz ali na Câmara Municipal. Deus abençoe, querido. Amém. A gente nem combinou nada não, né? Ele só falou que viria aqui hoje, mas por isso que eu nem estou sabendo se está certo, se não está, então tá bom. Vem para a família, é o tema de hoje. Eu não gosto quando alguém fala assim, fala do seu lado aí e tal, né? Mas fala aí do seu lado, a pessoa que está do seu lado assim, fala assim, vem para a família. Isso. Ok. Eu não gosto principalmente quando eu estou no meio, porque aí você já não sabe quem vai falar com você primeiro, aí você fica... É maravilhoso, uma experiência fantástica, né? Fiz vocês passarem. Esta série, ela nos levará em uma jornada para vencer a orfandade espiritual e desfrutar de uma vida plena como verdadeiros filhos de Deus. No primeiro sermão, semana passada, nós vimos o tema... Nós vimos onde surgiu a orfandade. Nós falamos do primeiro órfão que existiu
E aprendemos também sobre os primeiros passos de como conseguir vencer esse espírito maligno. É um espírito, mas que transformou numa mente de órfão. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, fica claro em João 1,12, que a todos quantos receberam Jesus, foi-lhes dado o poder ou o direito legal de se tornarem filhos de Deus. E muitos já entregaram a vida para Jesus, têm o direito de ser filho, mas ainda não aprenderam a usar o direito que têm. Semana passada eu falei que eu tenho direito a se tornar um cidadão português. Meus bisavós vieram de Portugal e ajudaram a fundar a cidade de Guaçuí. Tem lá uma placa de todo tamanho na praça principal da Igreja Católica da cidade. E meu pai, volta e meia, me levava lá e mostrava a placa, ainda dizia: você conhece esse homem aqui? E aí eu sabia que era o meu bisavô. Veio de Portugal. E com toda aquela animação, né? E ele não teve essa oportunidade. É só que agora não, agora é fácil. É só chegar lá, comprovar e você se torna. Então eu tenho direito, mas pelo jeito eu acho que eu nunca vou me tornar um cidadão português. Sabe por quê? Eu nunca vou entrar num processo. Então eu acabo impedindo que meus filhos sejam abençoados, meus netos, porque eu não busquei ainda esse direito. Então uma coisa é você ter um direito legal, a outra coisa é você ser. E muitos de nós temos o direito legal de serem filhos de Deus, de desfrutar da presença de Deus como seu Pai, mas a mente órfã não permite. Vimos também que a orfandade é essa sensação de não pertencimento, de afastamento, de não ser amado, nem amável. Vimos também que para vencer a orfandade a gente precisa ser totalmente dependente de Deus como Pai, parar de se autopromover e sair do trono da sua vida e convidar o Pai Celestial para que possa controlar, guiar, dirigir a nossa vida. O sermão de hoje, nós veremos aqui sobre a importância da família na formação da nossa identidade e sobre o papel da família divina, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e a família espiritual que é a igreja. Salmo 139, versículos 13 e 14, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. O salmista tinha conhecimento de que Deus, como Criador, Ele botou a mão na massa, literalmente, quando Ele fez o primeiro casal, Adão e Eva. Depois que Adão e Eva já estavam formados, Ele virou para os dois e disse assim: crescei, sede fecundos e enchei a terra. Deus deu autoridade para aquele primeiro casal para gerar uma raça de humanos, e essa geração chegou até a mim e você. Então, de forma indireta, Deus é o Criador, e os nossos pais foram que nos geraram. Deus, quando fez o casal, Ele fez em estado de santidade, mas o casal deliberadamente escolheu sair de casa, decidiu sair do jardim, decidiu se afastar do pai, onde ele tinha tudo. Mas entrou uma sugestão do primeiro órfão, e a sugestão é: você tem falta de alguma coisa. Quando nós achamos que ainda nos falta alguma coisa, algum bem, alguma coisa,
está nos faltando, isso é uma mentalidade órfã. Porque se eu sei que eu tenho um pai que tem todo o poder, que tudo que ele tem então é meu, porque eu sou filho, eu não tenho por que ficar insatisfeito por me faltar algo. Não faltava nada para Adão e Eva. Ele tinha tudo do bom e do melhor no jardim. Podia comer de tudo que lá existia. Só uma árvore é que eles não deveriam pegar o fruto e comer. Somente uma. Isso não servia para a sua sobrevivência, porque ele tinha frutos à vontade. Mas eles sentiram, falta-nos uma coisa para ser completo, comer daquele fruto. E essa mentalidade nós chamamos de órfão. Davi, ele diz assim, não, tu criaste o íntimo do meu ser. Ele estava dizendo, eu sei que não foi o Senhor que me gerou na minha mãe, mas o Senhor estava de olho em mim, o Senhor estava me contemplando, e não só isso, o Senhor estava colocando os tecidos em volta dos órgãos e me formando, e eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Eu e você fomos criados assim, de forma especial e admirável. E quer ver uma coisa interessante? Nós somos os únicos que não conseguimos sobreviver sozinhos. Nós não conseguimos, nós precisamos dos pais presentes. Nenhuma mãe pode chegar para o filho, bebê, e dizer assim, filho, eu estou indo trabalhar junto com o seu pai, geladeira está cheia, viu? Se vira, sai do berço, e vai lá, abre a geladeira, e não existe isso. Essa criança vai morrer, se não tiver cuidado. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós fomos feitos de uma forma especial. Ó que coisa linda. Hoje nós comemoramos o Dia das Mães. Parabéns para as mamães que estão na casa. Não deve ser fácil, não. Eu fiquei 7 meses sem poder dirigir. Depois a gente explica esses detalhes. 7 meses sem poder dirigir. Irmão, que angústia. E eu, quando faltava um mês, eu comecei a contar regressiva. Aliás, eu comecei a contar bem antes, né? Mas aí estava lá 30, 29, 28, todo dia contando. E eu fiquei depois imaginando, será que acontece isso com as mães também? Será que elas ficam imaginando quando é que vai sair? Será que elas ficam na contagem regressiva? Bom, o meu nasceu prematuro, de 7 meses eu recuperei, né? Mas as mães ainda têm mais 2 meses pela frente. 9 meses, hein? Como é que você está? Você está contando, fazendo a contagem regressiva? Está mesmo? Uau! Paizão também? Se está grávido, junto tem que contar, né? Que loucura, irmãos. Olha, eu comecei a valorizar mais. Como que Deus trabalhou em vocês, como vocês são maravilhosas. Vocês são obras admiráveis do Senhor. Graças a Deus. Sou homem, não tenho esse problema. Porque 7 meses eu já fiquei complicado, irmão. Quando Deus fez o homem, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali a Trindade se envolveu na nossa criação. A Trindade. Você pode ver, o primeiro capítulo de Gênesis começa assim, Deus dizendo, haja luz, e houve luz. Foi ordens, foi decretos. Terra, produza a erva verde. E começou a produzir. Não foi mágico assim, não. Eu imagino que durou muito tempo. Mas foi uma ordem. E a gente vê a Trindade ali trabalhando. Mas a gente vê de uma forma meio que oculta. A gente percebe que o Espírito Santo é aquele que ficava sobre a criação. E a expressão no hebraico é como uma galinha cuidando dos ovos para que nasçam os pintinhos. Então ali estava o Espírito Santo e Deus Pai comandando. E aí depois, mais tarde, a gente descobre que Jesus é a própria palavra que foi expressada pelo Pai. Então a gente vê a Trindade, mas na hora do homem, eu imagino que um chamou o outro e falou, agora a gente vai fazer uma obra especial. Precisa nós 3. Por que precisava os 3? Porque as 3 pessoas de Deus são perfeitas. Se um só fizesse,
era exatamente o que o segundo faria, o que a terceira pessoa faria, mas os três pessoas disseram: vamos fazer, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A imagem e semelhança não diz respeito a cabeça, troncos e membros. Não, Deus não tem esse formato. Deus é espírito. Por isso que a Bíblia diz: importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Foi o contrário, foi um deles, Jesus, que se tornou igual a nós e veio habitar no nosso meio. Mas nós somos semelhantes a Ele no quesito da racionalidade, com relação às emoções, com relação à sociabilidade, o fato de termos necessidade de comunicarmos um com o outro. Deus nunca esteve só, porque Ele sempre viveu em trindade, sempre viveu nas três pessoas convivendo. Deus está esperando que nós, seus filhos, entendamos quem é a trindade e que finalmente vivamos como co-herdeiros, ou seja, que a gente consiga viver pensando assim: Deus é meu Pai, e tudo que Ele tem é meu, por direito de herança. Meu irmão mais velho, Jesus Cristo, eu sou como Ele, herdeiro de todas as coisas. E quando pensarmos assim, aí não é só no céu que vamos desfrutar, já podemos desfrutar o céu aqui na terra. Se não entendemos e não vivemos quem somos, nós não sabemos ao certo nem mesmo o que nós queremos. Jesus, ele veio à terra, ele não veio, não foi o Pai que veio, não foi o Espírito Santo que veio, foi o Filho. E era o Filho que precisava vir, porque o nosso problema nem é tão com o ser pai, mas é o ser filho. Nós não sabemos desfrutar da paternidade que temos. Há exemplo de muitos filhos dessa geração que olham para os seus pais como não sendo ninguém na vida deles. Chega uma certa idade que eles acham que podem ser impetulantes com o pai. Sem falar daquele que não foi gerado, mas foi adotado por amor. E ele não enxerga, ele não percebe, ele se sente ruim por ser adotado e ainda agride quem adotou. O que espírito é esse? É o espírito de orfandade. Nós não fomos gerados por Deus, mas nós, cada um de nós, podemos ser adotados por Deus. E a adoção de Deus é muito clara. Por que Ele decidiu adotar a mim e a você? Porque nós éramos meras criaturas. Nós fomos formados por Ele em termos de criação, mas Ele não gerou a nenhum de nós. Mas Ele quer que eu e você sejamos membros da família dEle, por isso o tema. Vem para a família, porque Ele abriu essa oportunidade para que nós pertencêssemos. Ele diz: todos quantos receberem o meu filho, todos quantos receberem a Jesus, eu dou o direito de eles se tornarem filhos de Deus. João 1,12. E Jesus então, ele veio como filho para ser exemplo para mim e para você, de como que um filho deve ser. Olhando para Jesus, a gente vê a sua verdadeira identidade, aí a gente aprende como ser filho. Por isso a série é Escolha Ser Filho, porque às vezes você é filho, os pais olham para você como filho, mas você ainda não consegue vê-los como pai, você não consegue ver, sabe, uma palavra contrária, você já se sente todo melindrado, você não pensa assim: meu pai que é o melhor para mim. Por isso ele disse não. A mentalidade órfã nos leva a pensar que tudo é para nos prejudicar. Nós ouvimos e lemos que somos filhos, mas tantas vezes nós não nos sentimos nem pensamos como tal. Muitos de nós, já cristãos, vivemos como mendigo, embora sendo príncipes. Porque se entregamos a nossa vida para Jesus e nós temos direito de ser filho
do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E se Ele, o nosso Pai, é Rei, lógico, sou filho, sou príncipe. Mas vivemos a vida aqui na terra como mendigo. Não sabemos fazer outra coisa quando vamos orar, a não ser o pão nosso de cada dia, a não ser a roupa que precisamos, a não ser o dinheiro da prestação que vence amanhã. Ou seja, estamos sempre necessitados, sempre preocupados com o que eu vou ter. A nossa mente de príncipe, quer dizer que um príncipe pensa nisso? O príncipe vai pensar, será que eu tenho dinheiro para comprar? Ele não vai pensar nisso. Ele só diz assim, eu quero. E nem vai na loja, ainda pede alguém para ir lá comprar, pegar para ele. Pega, é meu pai, o rei. Ele acerta depois. Há uma resposta para esse espírito, e a resposta é o espírito de adoção, de filiação. Nós somos o que aprendemos ser. Como é que uma pessoa aprende a ser um bom marido? O filho, quando olha para dentro de casa, ele vê o seu exemplo na sua casa. E se ele tem um pai presente, se ele tem uma mãe presente, se ele tem irmãos, ele está completo a sua sala de aula para aprender como viver a vida, o restante da vida. As grandes questões da vida são discutidas ali, em família, porque acontece ali. Como eu enfrento a enfermidade? Acontece enfermidade ali. Como que eu vou me virar se algum dia eu me desempregar? Acontece desemprego em toda a família. Ou seja, as necessidades da vida acontecem dentro de família, para que a gente possa aprender. Mas se o meu pai não é um bom marido, o que eu vou aprender? Aí eu vou para um casamento e eu não consigo ser um bom marido. Mas por quê? Porque eu não tive com quem aprender. Assim as outras coisas, tipo, como que um rapaz aprende a ser homem? Quando ele olha para dentro de casa e encontra o pai dele sendo homem, assumindo as responsabilidades de um homem, a segurança da família, a provisão da família. É assim que quando ele casar, ele será o homem da casa. Mas se ele não tem alguém como referência dentro de casa, o que será dessa pessoa? E nós estamos numa geração da década de 50 para cá, uma geração assim de famílias disfuncionais, de família incompleta. E por isso nós temos tantas outras famílias sendo formadas, incompletas e disfuncionais. Porque é o que aprenderam dentro de casa. Nós só aprendemos, só somos aquilo que podemos aprender a ser. Aprendemos então a ser homem, a ser marido e a ser pai dentro de casa. Assim como as mulheres, da mesma forma. As nossas experiências com o nosso pai terreno vão sendo transferidas automaticamente para o nosso pai celestial. Se meu pai terreno é alegre, eu sempre vou olhar o meu pai celestial, uma pessoa alegre. Mas se o meu pai, ele é severo, ele é bravo, eu vou ter até medo de falar com o pai, porque ele vai vir com todo juízo em cima de mim. Há uma conexão entre como vemos a nossa família terrena e como vemos a nossa família espiritual. E só para citar um exemplo, nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Olha como necessitamos da Trindade em nós. O nosso corpo necessita de proteção, de provisão, de valor e identidade. Nós recebemos isso de quem? Do nosso Pai terreno. E obviamente, quando nos depararmos com o Pai celestial, nós vamos vê-lo da mesma forma. Alguém que me valoriza, alguém que me dá identidade. Se eu tenho irmãos em família, se eu tenho amigos, uma coisa é certa, nós temos, a nossa alma tem uma necessidade de comunicação, tem uma necessidade de companheirismo. E se eu tenho um relacionamento saudável em casa, com irmãos, com amigos,
eu vou olhar para Jesus e falar assim: Jesus é meu irmão. Cara, Jesus foi que abriu essa oportunidade para eu ser membro da família. Acreditem, foi Jesus que abriu essa oportunidade. Ele poderia continuar sendo o unigênito do Pai. Ele poderia continuar sendo o único herdeiro. Mas ele disse: não tem graça. Eu acredito que a maioria dos filhos únicos desejariam ter um irmãozinho. Já de pequenininho eles começam a querer. E não é que Jesus tinha essa necessidade, Ele abriu essa oportunidade para nós. E ainda, mesmo antes da sua morte e ressurreição, Ele reuniu os discípulos e disse assim: vocês orarão assim: Pai nosso. Ou seja, o Pai não é só meu, o Pai é de vocês também. Escolha ser filho, seja meu irmão. Porque Jesus, enquanto morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, Ele se tornou o primeiro irmão de muitos que iriam surgir depois dessa porta aberta. Então, no nosso espírito nós temos a necessidade de quê? De conforto, de ensino. Quem é que nunca, quando pequeno, levou uma queda e ralou o joelho? Qual foi a primeira pessoa que você falou o nome quando estava doendo? Eu, mamãe, e abri o bocão, irmão. Ou seja, eu queria a minha mãe. A minha mãe, aí ela vinha, ela tinha um beijo mágico, ela tinha um carinho mágico, ela chegava e beijava e falava assim: passou, passou. Aí ainda estava doendo, mas a gente dizia: passou. Porque o conforto dela era tudo o que a gente queria, sabe? Não era nem que parasse de sangrar, nem que parasse de doer, era o cuidado que a gente queria. E o Espírito Santo é essa pessoa. Não estou dizendo que ele é feminino, não. Eu estou dizendo que ele faz esse papel do consolo. Porque quando morre alguém, a gente fala: Senhor, Espírito Santo, consola o coração da família. É Ele que tem essa função. Foi depois que Jesus foi assunto aos céus que Ele desceu para desenvolver essa função. E Ele está dentro de nós. Então, qualquer necessidade, a gente poderia dizer: Espírito Santo, cuida de mim, me dá o alento, a comunhão. A nossa personalidade é a junção da identidade dada a nós por Deus com o ambiente que crescemos e as pessoas ao nosso redor. Até os 8 anos a gente aprende tanta coisa. Tudo dentro de casa. É lá que a gente é formada a nossa identidade. A gente aprende muito mais coisas. Aliás, eu diria que a gente aprende, eu diria, chutando aqui uns 90% do que nós temos que aprender, nós aprendemos na primeira infância. Até os 8 anos, quando a nossa personalidade se forma. Ali a gente aprende a andar, só que antes a gente tem que aprender a engatinhar, correr mais tarde. A gente até tenta correr, ainda pequeno, meio que cambaleando, mas parece que a criança hoje cada vez está mais apressado para querer fazer as coisas. Abre os olhos mais rápido. O negócio está louco. Antigamente, criança ficava com aquele olho, né? E tinha que botar aquela faixa no umbigo. E era uma loucura aquele negócio. E hoje não. Hoje parece que a coisa está tudo mais acelerado. Parece que eles estão com mais pressa. Mas é lá que a gente aprende. É lá que a gente aprende a falar. Ainda fala errado, depois vai desenvolvendo. A gente vai crescendo no vocabulário. Já viram como é que criança é? Você fala uma palavra, que é isso? Depois vem a fase do porquê. Por que isso? Porque estão querendo aprender as primeiras coisas. E é dali que vai formando uma base para chegar à adultez. Como nós estamos hoje, já grandes e pensando por conta própria. Mas é lá dentro de casa que nós recebemos a nossa formação. A mesma coisa com relação a Deus. É na família espiritual. Essa família que se reúne aqui todos os domingos. Se reúne de casa em casa durante a semana, mas todos os domingos estão aqui, juntos. Todos os grupos pequenos que estão nas casas se encontram aqui, né? Aqui é a família de Deus se reunindo. É aqui que nós aprendemos como ser melhor filho. E hoje, e nessa série nós estamos desafiando: venha fazer parte dessa família. Nessa série nós estamos dizendo: escolha ser filho. Nesse livro que eu apresentei a vocês, está escrito assim: Satanás nunca conseguirá atingir a Deus, por isso persegue a criação mais rica aos seus olhos, o ser humano. Satanás quer tocar em Deus, mas ele não consegue,
Porque ele foi expulso de casa, porque ele foi o primeiro órfão que surgiu, e o objetivo dele era transformar todos nós, a imagem e semelhança de Deus, como órfãos. E aí, Satanás não pode tocar em Deus, ele toca em nós. Me diga a verdade, o que mais dói em você? Quando alguém toca em você ou quando alguém toca num filho seu? Semana passada eu contei uma história triste, mas aconteceu comigo. Criança é criança. Criança tem que aprender a resolver os seus próprios problemas, né? Mas teve um dia que meu filho chegou para mim e me entregou um coleguinha que fez alguma coisa com ele, e eu fiquei nervoso, porque era um coleguinha maior que ele. Eu falei assim, não é possível. Se eu falar para os pais, será que ele vai corrigir? Eu acho que não, então deixa eu me virar. Aí cheguei perto do garoto e já deu um croque assim de cima para baixo. Foi você que fez? Aí ele botou a mão na cabeça. Quando botou a mão na cabeça, ele falei, coçou. Se coçou é porque está doendo, né? Aí ele botou a mão assim, foi. Então tá bom, não faz isso mais não, viu? Sim, senhor. Tadinho. Eu errei. Não devia ter feito isso. Não façam isso. Mas eu fiz. Tipo assim, não toque em um filho meu, não. Porque o negócio é complicado. Tá, eu imagino que com Deus não é diferente. Deus sente quando o objetivo de Satanás é alcançado. Quando alguém continua, mesmo tendo o poder de ser filho, continua com uma mentalidade órfã. Eu imagino como deve ser o coração do pai. Como nós vimos no sermão passado, Satanás tentou injetar na criação de Deus uma sensação implantada de orfandade. E hoje, como que você faz para resgatar sua relação com Deus? Como que você faz para se tornar membro da família de Deus? E nós falamos, vem para a família, mas como? Então vamos lá. Em primeiro lugar, para resgatar sua relação com Deus, confie no Pai. O texto de 2 Samuel diz, este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Ou seja, entenda, o nosso Pai quer ser o provedor da nossa vida. Ele quer ser aquele que nos transmita segurança. Tudo que um pai terreno nos transmite. Deus Pai quer fazer isso com cada um de nós. Mas às vezes somos nós que não permitimos que isso aconteça. Exatamente porque nós ainda não escolhemos ser filho. Acontece alguma coisa, a gente logo quer resolver, porque a gente acha que já sabe o que tem que fazer. Nós não paramos para dizer, Deus, me ajuda aqui. Qual é a melhor situação para eu resolver esse problema? Eu nem lembro de Deus. Sabe quando a gente lembra de Deus? Quando o médico fala assim, ó, não tem mais jeito. Aí você fala, agora só Deus. Aí você se volta para Deus. Sabe, mas Deus quer ser a primeira pessoa a ser procurada. Sabe como aquela mãe que quando você arranhou o joelho, você corre para ela, arranhei o joelho. É a primeira coisa. Sabe, aí, assim como a mãe cuidava do nosso joelho ralado, Ele vai cuidar das nossas necessidades. Quem é filho faz isso. A nossa geração de hoje querem duvidar de tudo e é tentado a abrir mão da verdade absoluta que a Bíblia apresenta. E estão ensinando por aí, para o seu filho, na mídia e tudo, que tudo é relativo. E até mesmo as igrejas dos nossos dias, se você entra em algumas igrejas, quais são as igrejas mais bem frequentadas? São aquelas em que Cristo é o centro do culto? Não, é onde o homem é o centro de tudo. As mensagens humanistas, as músicas humanistas são tocadas e a gente vibra com elas. Esse local é um local para nós celebrarmos a Deus, adorarmos a Ele, cantarmos canções voltadas diretamente para a pessoa dEle, canções de louvor, canções de adoração. As mensagens precisam ser mensagens bibliocêntricas, cristocêntrica, uma mensagem que exalte o nome de Deus. E uma das coisas que nós estamos aprendendo hoje sobre Deus é, Ele quer ser efetivamente o seu Pai, mas você precisa tomar a decisão de
querer ser filho dele, e isso é o que ele mais quer. Ele moveu céus e terra para que isso acontecesse. Ele enviou o seu único filho, que agora desce até nós e se transforma num ser humano. Ele não deixou de ser Deus, mas em nenhum momento ele usou dos seus atributos divinos aqui na terra. Lá em Filipenses diz que ele se esvaziou de si mesmo, porque tudo que ele fez, os milagres que ele atuou, é porque ele estava com o Espírito Santo em nele, cheio do Espírito Santo, e ele então agiu, mas nunca porque ele era o divino, porque ele estava ali como ser humano. A sua dor era real, quando ele perdeu o seu amigo, e o seu amigo já estava sepultado, diz a Bíblia que Jesus chorou, ele sentiu a dor daquela família querida. Quando ele estava no Getsêmani, já antevendo o que iria acontecer com ele, julgamento injusto, ser preso injustamente, iria ser açoitado, iria depois ter que carregar a cruz até o Calvário, e ali ser morto. Toda essa situação ele anteviu e disse: Pai, se for possível, me livra dessa. Se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Aí o pai disse: não, filho, você precisa ir lá, o projeto é esse. Eles precisam ter o direito de se tornarem meu filho. E você precisa, você é meu filho, você precisa abrir o caminho. Por isso que Jesus é o caminho que nos leva. Só Ele podia abrir esse caminho, porque Ele era filho. Só Ele podia abrir essa oportunidade de eu e você poder escolher ser filhos. Isso gera uma independência na mente das pessoas quando acham que são o centro do universo. Tudo acaba na pessoa. E o culto aqui, ó, não tem nada a ver comigo, nem com você. Um culto tem tudo a ver com Ele. Ele é o centro. É a Ele que devemos nos voltar, nos entregar, nos dedicar. Ele é a razão de estarmos aqui. Não tem nada a ver com a gente. Deus Pai é a fonte de tudo o que nós precisamos. Quando eu acho que eu sou o centro, é uma mentalidade órfã. E eu preciso me libertar disso. Eu sou filho. Não existe nada maior ou superior a quem Deus é. Nesse livro que eu apresentei a vocês, tem uma frase que diz assim: a falta de comunhão diária com o Pai coopera para o fortalecimento da orfandade. Meu pai acordava cedo para ir trabalhar. Aí ele botava um programa evangélico, embora ele ainda não fosse. E o programa evangélico me despertava cedo também. Porque ele botava naquele rádio que ele tinha de válvula. Ninguém até botar para sintonizar, já era um barulhinho que acordava a gente. Depois o programa começava assim: desperta Brasil, e no alto volume. Aí como é que eu não despertava, irmão? Lembro com saudade desse tempo, porque aí a gente levantava, meu pai já tinha feito café, e quando ele ia trabalhar, a gente tinha o maior prazer de abraçar ele e despedir dele, porque ele ia trabalhar. Pai é assim. Pai, a gente quer ter comunhão. Pai, a gente quer conversar. Pai, a gente quer tocar, quer abraçar. E legal quando ele traz um presente. Quando ele trazia um presente, a gente pulava no pescoço dele. Uau, Pai, que legal, que delícia. Deus Pai quer nos dar presente todos os dias. A gente precisa sentar no colo dele. A gente precisa ser carinhado por ele. Por isso que Jesus diz, sabe uma coisa? Entra no seu quarto todos os dias, fecha a sua porta, e você e ele sozinho conversem. Sabe, quando a gente não conversa, esse espírito de orfandade vai entrando. E quanto menos intimidade eu tenho com Deus, pior eu fico. Sempre eu acho que eu preciso cada vez mais e cada vez mais. Então, nessa noite, permita-se ser adotado. Permita-se ser amado. Permita-se ser incluído pelo Pai. Segundo lugar, para resgatar a sua relação com Deus, ouça o Espírito Santo. Romanos 8 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Gente, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus.
nunca mais ficaremos só, porque teremos sempre a companhia do Espírito Santo conosco, a nos consolar, a nos ensinar, porque é Ele que nos guia em toda a verdade. E uma das principais características da orfandade é a rejeição. A primeira característica da orfandade é a rejeição, e a rejeição de Deus é mentira. Muita gente, o próprio Satanás quer que a gente entenda que Deus nos rejeitou quando expulsou Adão e Eva do jardim. Não, foi o Adão e Eva que decidiu ser expulso. Nós não fomos expulsos do jardim, nós não fomos rejeitados por Deus. É isso que o diabo quer que o ser humano pense. Isso é uma sofisma de Satanás. Mas quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a chamar Deus de Pai em nosso coração. Nós somos aceitos por Deus, e instantaneamente, e nunca mais ficamos sozinhos, pois recebemos o Espírito Santo em nós. Terceiro e último lugar, para resgatar a sua relação com Deus, aprenda com o Filho. Colossenses 1:21 diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. O sacrifício de Jesus naquela cruz zerou a nossa conta para sempre. Se você tinha uma lista de coisas que você havia feito, por isso se sentia culpado, aquela lista estava ali te cobrando. Mas quando Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, Ele pegou aquela lista de acusações e rasgou. Ele já pagou o preço, nenhuma condenação a mais para nós. É o direito que nós temos de não dever mais nada, mas é um direito que eu preciso tomar posse. E esse sacrifício de Jesus fez isso conosco, e olhando para Ele, nós vamos aprender o que é, como é ter intimidade com o Pai, como é ser obediente ao Pai, como é ser humilde. Jesus, embora sendo 100% homem, Ele não deixou de ser divino. Mas Ele, como homem, Ele tinha uma necessidade de todos os dias conversar com o Pai. E era muito comum, e a gente vê isso registrado nos evangelhos. Era de madrugada, Jesus estava lá conversando com o Pai. E Ele ainda falava assim: eu só faço aquilo que vejo o meu Pai fazer. Eu estou de olho no meu Pai. O que Ele fizer, eu vou fazer. Sabe, nós aprendemos com Ele essa vida de intimidade, essa vida de dependência, de olhar para Ele e ver assim, aonde o Pai está trabalhando, o que Ele está fazendo, então eu vou fazer junto com Ele, eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Aí entra a obediência. A gente aprende que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, mas Ele foi obediente, e todas as vezes que Ele se refere ao Pai, a gente percebe o quão humilde Ele é. Ele sempre reconhece: eu sou filho, Ele é Pai, Ele é que me dá a direção, Ele que diz o que eu tenho que fazer. Ao seguirmos os seus passos, nós poderemos formar esse caráter em nós e assumir a nossa identidade como filhos. Nesse livro está escrito: seguir a Cristo é aprender a ser filho, e ser filho é o destino almejado por Deus para nós. Deus quer que você seja filho. Ele quer que você desfrute da posição que você tem com Ele de ser filho. A outra frase é: Deus move céus e terra para alcançar o seu coração e colocar você no seu lugar, no lugar de filho amado. Venha fazer parte da família. A família terrena, você nasceu em uma. E mesmo que você diga que não foi bem assim com você, que a sua história é diferente, eu
Quero fechar dizendo assim: Deus nos fez de forma maravilhosa, porque mesmo que você tenha sido fruto de um estupro, mesmo que você tenha vindo à existência fruto de um namorico, em que a mãe e o pai nunca mais se viram, mesmo que na sua certidão não tenha o nome do seu pai, mesmo que você não tenha visto nunca nem sua mãe nem seu pai, mas eu quero mostrar onde está a maravilha. A única forma, a única maneira de você vir à existência era dessa forma. E Deus assistiu a tudo, porque Ele queria que você se tornasse filho dele. E para você se tornar filho, você primeiro teria que vir à existência. E essa era a única forma de você vir. Nisso você consegue enxergar o amor de Deus para com você. E depois Ele move céus e terra para que o filho viesse e você se tornasse filho dele. Escolha ser filho. Decida ser filho. Porque o Pai Celestial, Ele já fez tudo para que você fosse membro da família dele. Você recebe essa palavra? Vamos ficar em pé. Versículo-chave que estamos embasando todos os sermões é João 12. A todos quantos receberam a Jesus, foi-lhes dado o direito legal de se tornarem filhos de Deus. Duas coisas. Uma é que para você ter o direito, você precisa se entregar para Jesus. Sabe, dizer assim: eu não quero mais andar sozinho, porque andar sozinho não é bom. Eu não quero ser só criatura, eu quero ter o cuidado de Deus, eu quero ter o carinho de Deus. Teve um dia que Jesus disse assim: olhem para os pássaros, eles não fazem nada, não tecem nada, mas o Pai Celestial as alimenta. E Ele ainda disse: muito mais a vocês que são filhos. É essa vida que a gente precisa aprender. Não a viver como um pássaro. Ele vai nos alimentar, Ele vai mandar o sol e a chuva para bons e maus. O alimento também, porque Ele é bom. Mas Ele quer que a gente desfrute muito mais do que uma mera comida. Ele quer que a gente seja filho. E só tem um jeito de ser: entregando sua vida para Jesus. Aí você passa a ter o direito de ser filho. E ainda assim você precisa trabalhar para querer ser filho, buscando uma intimidade com o Pai, confiando nele, deixando que Ele tome as decisões na sua vida, entregando para Ele o seu destino. Eu quero abrir uma oportunidade nessa noite para aquelas pessoas que estão na casa, que ainda não tiveram a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Quem sabe nessa noite, você ouvindo essa palavra, você entendeu: eu preciso entregar minha vida para Jesus. Eu quero ter Deus mais perto de mim. Eu quero poder desfrutar da presença dele. Se você ainda nunca entregou sua vida para Jesus, faça isso nessa noite. Eu te convido a você sair do seu lugar, vir aqui à frente. Se você se encontra afastado dos caminhos de Deus, olha só, você já se entregou para Ele, ou seja, você já teve o direito de ser filho, mas agora você decidiu sair de casa, você decidiu que não quer mais ter comunhão com Ele, você está como aquele filho pródigo, afastado dos caminhos do Senhor. Hoje é dia de você voltar. Sai do seu lugar também, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, mas quero dar ainda uma terceira oportunidade a você que está na casa, que já entregou sua vida para Jesus, mas entende que você tem uma mentalidade órfã, você sempre está dependendo, você não entende que você é filho, que Ele
cuida integralmente de você. Mas hoje você quer tomar uma decisão: eu escolho ser filho, eu tomo posse do direito de ser filho, e Ele vai te guardar, Ele vai cuidar de você como um pai cuida do filho. Vamos cantar essa canção, e você tem a oportunidade de sair do seu lugar, vir aqui à frente, caso você queira tomar uma dessas decisões hoje.